Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Eu sou o Arid, para quem não me conhece. Neste vídeo eu vou compartilhar com você uma experiência pessoal que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, pois alguns dos que estão assistindo esse vídeo vão se sentir identificados, com toda certeza. Você viu aqui no título desse vídeo uma coisa muito interessante. Eu quase caí em depressão alguns anos atrás. Eu sou uma pessoa, me considero muito forte, emocionalmente, fisicamente, mas quando eu vim para o Brasil em 2020, eu tinha muitas expectativas. Na verdade, um dos primeiros choques culturais que eu tive, eu não diria culturais, eu diria um choque de realidade, era que o custo de vida aqui em São Paulo era muito alto. Então o dinheiro que eu trouxe, ele quase não servia para nada, pois era uma quantidade considerável no país que eu morava antigamente, mas depois que eu cheguei aqui, esse dinheiro quase não deu para comprar muitas coisas. Esse foi o primeiro choque de realidade. Aí eu percebi que realmente aquilo que as pessoas falavam não era mentira. São Paulo não é para amadores. Alguns falam que o Brasil não é para amadores. No entanto, eu junto com a minha família decidi vir para o Brasil para ter essa nova experiência, para cumprir os nossos sonhos, para viver nesse mundo, aprender da cultura, aprender e conhecer mais esse país maravilhoso. Porém, em 2020, vocês vão lembrar que foi a época da pandemia, 2020 e 2021. Principalmente, para mim, o ano mais difícil foi 2020, porque eu estava chegando, eu não conhecia ninguém aqui, a parte, eu não tinha emprego e simplesmente vim aqui com uma mala cheia de roupa, um pouco de dinheiro para sobreviver os primeiros meses. E a vontade de crescer, a vontade de aprender e de sustentar a minha família, de dar melhores oportunidades para mim e para minha família. Mas essa pandemia foi horrível. Eu não consegui emprego, era muito difícil. E como professor, uma das exigências que tinha na época para arrumar um emprego é que você tivesse um computador em casa e tivesse internet. Mas eu tinha meu computador, meu notebook, mas não tinha internet em casa. E não coloquei também pela falta de dinheiro, né? Eu utilizei o dinheiro para alimentação, para documentação, para pagar o aluguel. Então esse dinheiro foi acabando e eu fiquei sem nada e sem emprego. E foram momentos bem complicados, porque eu sentia que eu não podia mais. Eu trabalhava, eu saía para buscar emprego, e não dava certo, nunca dava certo. Se não era pela questão da internet, tinha a questão do sábado também, que como adventista do sétimo dia, eu não trabalho no sábado. Então eu decidi ser fiel a Deus, naquilo que eu acredito, naquilo que eu aprendi, os meus princípios, e obedecer a palavra de Deus para mim foi o principal. Então eu decidi que eu não ia trabalhar aos sábados. E aí tinha esse problema de escolas fechadas, muitas pessoas foram demitidas, e foi mais complicado, ainda mais para alguém que estava chegando. Então, o fato de não poder levar alimento suficiente em casa era bem complicado para mim, era frustrante. Igualmente, o fato de não poder levar a minha família para passear, para ir a algum shopping, para fazer coisas que todo mundo faz, para ir na praia, qualquer coisa simples, para mim era bem difícil, bem complicado. Então, eu lembro que eu tive que fazer muitas coisas. Entre elas, eu tive a oportunidade de trabalhar descarregando caminhões de medicamentos,
Aí trabalhava com o pessoal lá, né, e ganhava R$ 50 por dia. Que era nada também. Esses R$ 50 só serviam para alimentação básica. Mas na verdade não era muito dinheiro, não era nada. E também não era todo dia que a gente trabalhava. Era com isso que eu estava sobrevivendo. Também pedi internet para um vizinho de graça, né? Eu tive que pedir. Não gosto de pedir coisa para ninguém, mas a pessoa me deu de boa vontade para que eu conseguisse fazer alguns trabalhos na internet como traduções freelancer. Aí eu fiz alguns trabalhos porque eu falo inglês, francês, português, espanhol, italiano. Então consegui através de plataformas como, não sei se eu posso mencionar aqui, né? Upwork e tem outras por aí, que servem para tradutores freelancer. Aí, com alguns trabalhos que eu consegui fazer, também era uma ajuda extra, mas não era suficiente. Então eu me sentia vazio. Eu falava, caramba, eu vim para o Brasil, um país que eu sonhei tanto em conhecer. E parece que tudo está dando ruim na minha vida. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Achava uma boa vaga de emprego, então na hora que eu ia, não dava certo. Por algum motivo ou por outro não dava certo. Eu continuava procurando e não dava certo. Aí algumas pessoas me viram na rua vendendo docinhos, paçoca, eu vendi refri na rua, vendi água. Eu fui muitas vezes no Ceasa para puxar carrinho, catar frutas, porque sempre tem uns caminhões que chegam para descarregar as mercadorias, e aí acabam caindo algumas frutas no chão, mas são frutas que estão em bom estado, elas simplesmente caíram. Então eu sempre levava alguma coisa para casa, limão, laranja, melancia, melão, papaya, e sempre em boas condições. Então, além disso, também a gente recebeu ajudas dos irmãos da nossa igreja, frutas que eles podiam dar para a gente. Às vezes levavam alimentos, porque meu filho, quando ele chegou aqui no Brasil, ele só tinha 1 aninho. Agora vai fazer 7 anos, se Deus quiser. E a gente tentava, mas nada dava certo. Só que assim, eu agradeço muito a Deus, porque nunca, durante todo esse tempo, nunca, em 2020 e 2021, que foi a época da pandemia, os piores momentos, nunca a gente foi dormir sem comer. Sempre teve alguma coisa. Então, Deus sempre sustentou a gente. Deus sempre esteve aí para nós. Eu agradeço muito a Deus por isso. Eu tenho uma fé muito grande e essa fé é cada dia maior, porque eu acredito muito em Deus e acredito também naquele versículo de Mateus 6:33 que fala que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu tenho experimentado muito isso na minha vida. Mas esses momentos tão difíceis, tão ruins, quase me fizeram desistir de tudo. Ir embora do Brasil, voltar para o país que eu estava anteriormente. Eu me sentia vazio, eu me sentia frustrado, eu me sentia abalado, acho que é a palavra certa também. Foram momentos bem complicados. E para uma pessoa como eu, que é tão forte mentalmente, passar por isso foi bem constrangedor. Falava para minha esposa, eu sinto que se continuar desse jeito eu vou cair em depressão. Para nós homens também é mais complicado, né? Não conseguir levar o alimento em casa, não conseguir sustentar a nossa família. Eu acho que é a pior coisa que pode acontecer conosco. Mas não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada. E Deus fez muito na minha vida. Isso foi só através da oração. Como eu disse, eu tenho uma fé muito grande, uma fé que cresce a cada dia.
E só através da oração, só através do estudo da palavra de Deus, que eu consegui me fortalecer, que eu consegui me sobrepor a todas essas dificuldades. Em 2021 mesmo, eu comecei a trabalhar como professor, mas o dinheiro que eu ganhava era só para pagar as contas atrasadas. Porque no Brasil, você deixou de pagar uma conta, mas isso se torna uma bola de neve. Em outros países que eu já estive, você para de pagar uma conta e pronto, acabou o serviço e você não precisa pagar mais. Aqui não, você não pagar é uma bola de neve. Então eu estava cheio de dívidas, eu estava devendo energia, eu estava devendo água, aluguel, graças a Deus nunca, eu sempre priorizei aluguel e alimentação. Porque é importante, né, a gente ter um teto, um lugar onde morar, senão a gente ia acabar morando na rua. E eu não podia permitir isso. E o dinheiro que eu ganhava como professor, então eu comecei a pagar as dívidas aos poucos. Aí eu fui me esforçando. Depois de 2022, a situação melhorou ainda mais. E assim aos poucos até que a gente finalmente conseguiu respirar. Mas eu acredito que qualquer um que passa por um momento difícil deve confiar mais em Deus e não desistir. As pessoas que desistem, elas nunca alcançam a vitória. Eu queria aproveitar esse vídeo aqui para recomendar esse pequeno livro que nós da Igreja Adventista estamos entregando para as pessoas da nossa comunidade, para qualquer um que quiser. O livrinho é chamado A Chave da Virada. Aqui você pode encontrar um resumo na parte de trás. Marcelo Nieck, especialista em medicina preventiva, pós-graduado em psiquiatria, mestre em ensino de saúde e doutor em ciências biomédicas. Foi um dos escritores. E também tem aqui Bruno Raso. Eu não conheço eles pessoalmente. Se assistirem esse vídeo alguma vez, não sei se eles vão assistir algum dia esse vídeo aqui, né? Deixa um comentário aí para mim. E Bruno Raso é doutor em teologia e ministro religioso há 47 anos. Então, essas pessoas são especialistas, escreveram um livro chamado A Chave da Virada, que é um livro sobre inteligência emocional, por isso que se chama A Chave da Virada, que tem várias chaves aqui para a gente conseguir ter essa fortaleza mental que é necessária para momentos difíceis. Nós estamos na nossa igreja tendo uma Semana Santa, e uma semana de pregações, alguns estão falando sobre esse livro, mas é lógico que o centro de todo é Jesus, né? Aqui tem a chave do alívio, chave da tranquilidade, chave da liberdade, a chave do perdão, a chave de uma nova vida e a chave da paz. Mais que um livro religioso, é um livro sobre saúde mental. Eu sei que algumas pessoas têm receio de ouvir ou de receber coisas que têm a ver com religião, mas não vejo como isso, meu amigo. Isso aqui é um livro sobre saúde mental. E sim, o importante é que você tenha um encontro pessoal com Cristo Jesus. É o mais importante. Mas, se tiver interesse, eu vou tentar aqui deixar aqui na descrição do vídeo o link também do livro em PDF. Não sei se é possível, porque eu tenho um livro em PDF, então eu vou tentar colocar por aqui. Senão, qualquer um pode me escrever e eu mando o livrinho para você, para que você leia e tenha um bom aproveitamento também. Agradeço a todos por assistir o vídeo, um forte abraço aí e até um próximo vídeo. Que é melhor que estar aqui na igreja, né? Aqui na minha igreja, que me recebeu e que tem me acolhido durante todo esse tempo. Também agradeço a eles. Tchau, tchau, pessoal.